gente, claro, já começa o Bom Dia Produtor de hoje, indo até Brasília para saber dos destaques da nossa capital federal. Quem tem as informações é a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Carnaval acabou, né? Não para o Congresso Nacional. É isso mesmo, os parlamentares só voltam à ativa mesmo na próxima semana, justo quando o assunto reforma da Previdência está fervendo aqui na capital federal, né? Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouco de economia. Na semana passada, a gente divulgou que o crescimento do PIB no ano passado foi de 1,1%, um crescimento bem preguiçoso ainda, né? Aí, os economistas do mercado financeiro fizeram as estimativas para este ano de um crescimento de 2,48%, mas parece que eles mudaram de ideia. Eles refizeram as contas e reduziram de 2,48% para 2,30% essa previsão de crescimento para este ano. O anúncio é resultado de um levantamento com mais de 100 instituições financeiras. Os economistas não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022. Que seguiu em 2,50% para os 2 anos. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A gente vai continuar acompanhando. De Brasília, Catarina Martorelli. E entre os dias 26 e 28 deste mês, agora em março, a Associação Paulista de Avicultura, a APA, realiza em Ribeirão Preto o 17º Congresso de Produção e Comercialização de Ovos. É o mais importante encontro de avicultura de postura do Brasil. Vamos saber então como é que está a programação do evento com o repórter Gustavo D'Angelo. O Congresso de Ovos chega à sua 17ª edição com o desafio de manter a qualidade de palestras e o recorde de público alcançado na edição de 2018, que contou com mais de 700 participantes. Neste ano, os avicultores terão a oportunidade de participar de debates sobre diversos assuntos, inclusive com palestrantes internacionais. Serão abordados temas como as oportunidades para ampliar os canais de distribuição de ovos, o uso das plataformas digitais para a promoção do consumo, as boas práticas em fábricas de ração, os conceitos e perspectivas para o comportamento e bem-estar de galinhas poedeiras em gaiolas, entre outros. Também faz parte da programação um painel sobre a doença laringotraqueite. A comissão organizadora também preparou um pré-congresso gratuito na manhã do primeiro dia do encontro, no mesmo modelo realizado no ano passado. Para 2019, o tema gira em torno das preocupações atuais da avicultura de postura sobre as salmoneloses. Para ter acesso à programação completa do evento, é só acessar congressodeovos.com.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E com excesso de chuva desde o início da semana na BR-163, no estado do Pará, o estado está totalmente interditado, aliás, aquelas rodovias por ali, pelas equipes do DENIT, Exército e também da Polícia Rodoviária Federal. Quem tem mais informações sobre este assunto para até nos atualizar sobre isso é o Valdir Pacheco. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, e do Exército trabalham 24 horas para restabelecer o trânsito de veículos na BR-163, na região do Pará. As avaliações técnicas realizadas na rodovia constataram a necessidade de bloqueio e ações emergenciais no trecho compreendido entre Moraes de Almeida e Novo Progresso, visto a degradação do local. O departamento frisa que, com a degradação, o trecho encontra-se intrafegável e necessita de bloqueio no local até a próxima sexta-feira, 8 de março, a fim de permitir a execução de medidas emergenciais para restabelecimento da via. Com a reta final dos trabalhos de colheita de soja, o volume de caminhões na região se tornou mais intenso. Fator esse, somado às constantes chuvas, contribuíram para a degradação do trecho. O DENIT salienta ainda que as intensas chuvas estão inclusive dificultando a manutenção da trafegabilidade dos caminhões que saem de Mato Grosso com destino aos portos de Miritituba, no Pará. No último dia 4 de março, o diretor-geral do DENIT, General Santos Filho, e o diretor de obras de cooperação do Exército Brasileiro, General Viana, coordenaram em loco as ações emergenciais para a restauração do tráfego. Ainda conforme o DENIT, a prestação de assistência em saúde vai continuar na região com a disponibilização de 2 ambulâncias, além de equipe médica. Refeições e água potável estão sendo disponibilizadas diariamente para os caminhoneiros
caminhoneiros que estão no local. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora a gente traz uma boa notícia sobre o bloqueio da BR-163 lá no Pará. Amanhã, o trânsito na região deve voltar a fluir. As informações quem traz é a Catarina Martorelli, direto de Brasília. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, comunicou que os trechos críticos da BR-163 no Pará já estarão recuperados nesta sexta. Pela manhã, a liberação vai começar pelos caminhões descarregados que retornam do município de Miritituba, no Pará, para Mato Grosso. Depois que a fila norte estiver liberada, será a vez dos veículos que aguardam na direção contrária, ainda carregados, com destino aos portos. Ainda nesta sexta, também será liberado o trecho de caminhões a partir de Guarantã, em Mato Grosso. Para que tudo ocorra sem transtornos maiores, haverá reforço da Polícia Rodoviária Federal. O tráfego de veículos leves, ônibus, vans e caminhões com cargas vivas e perecíveis segue fluindo normalmente na região. DENIT e Exército atuam 24 horas por dia no restabelecimento da rodovia. A visita técnica durou mais de 12 horas. É que o trecho entre Moraes Almeida e Novo Progresso está bem degradado por causa do maior fluxo de caminhões este ano na região e das fortes chuvas. Segundo o DENIT, os caminhoneiros que estão na região aguardando o desbloqueio da via estão recebendo assistência de saúde com médicos e 2 ambulâncias. Eles também têm acesso a refeições e a água potável. De Brasília, Catarina Martorelli. Obrigada, Catarina, pelas informações. Plantas invasoras, pragas e doenças estão entre os principais desafios enfrentados pelo produtor rural para garantir produtividade e também lucratividade. O uso correto de herbicidas, inseticidas e fungicidas é tarefa-chave para assegurar a produtividade. Só que isso ainda pesa no bolso. Com o aumento dos custos de insumos, garantir que os mesmos atinjam o alvo no momento certo e na quantidade certa faz toda a diferença. Por isso, o agricultor precisa ficar atento a alguns fatores, como explica a repórter Annelise Nicolodi. Os defensivos agrícolas são aliados do produtor rural para reduzir perdas e aumentar a produtividade da lavoura. Mas para ter esses benefícios, o produtor precisa levar em consideração alguns critérios. Eu vou conversar com o engenheiro agrônomo e consultor Felipe Moura. Felipe, tu costuma dizer, para os teus clientes que ele precisa estar de olho não em fazer a pulverização da lavoura, mas sim a aplicação. Por quê? Isso é só uma terminologia ou tem realmente resultados comprovados? Sim, tem resultados comprovados. Na verdade, é uma questão de conceito, O slogan da empresa nossa, da Moura Consultoria, já diz: aplique mais, pulverize menos. Como assim? Porque no momento que eu estou transformando um determinado volume de calda em partículas menores, em gotas, eu estou com um borrifador aqui, borrifando, tem um avião largando gotas aqui, um avião agrícola, tem um pulverizador terrestre lá produzindo gotas, ele está pulverizando. Se essa gota for efetiva, se ela chegar no alvo, na quantidade certa, carregando o produto que precisa chegar até esse alvo, numa condição ambiental compatível com o tamanho dessa gota, ou seja, que permita que ela chegue no alvo, seja absorvida, seja efetiva, aí está se transformando numa aplicação. Então toda a aplicação é uma pulverização. Mas nem toda a pulverização, infelizmente, está sendo convertida em aplicação. Então, a aplicação é uma pulverização que deu certo, digamos assim, A aplicação é uma pulverização que foi efetiva. Se eu estou pulverizando, não quer dizer que eu estou aplicando, mas se eu estou aplicando, sim, eu preciso saber pulverizar. Tu tem aqui mais de 3.000 parcelas, demonstrando aí a questão da aplicação dos defensivos. O que tem de novidade? O que tu está mostrando para o produtor rural que realmente é eficiente para ele trabalhar na lavoura? Nós focamos, nós trabalhamos com a interferência do pH da cauda, no controle da ferrugem asiática com diferentes fungicidas e focamos no ensaio que é repetido já há alguns anos, que é são 9 padrões de aplicação, variando o tamanho de gota e volume de cauda em 3 horários. E é um ensaio que para nós é importantíssimo, ele constrói posicionamentos, Ele constrói, ele atualiza, ele reorganiza nossos posicionamentos. Então, esse ano nós trabalhamos bem focados, pH de cauda e volume de cauda, cruzado com tamanho de gota e horário de aplicação. O que tu tens comprovado em relação aí ao horário de aplicação, produtos misturados ou não, que a gente possa levar para o produtor rural? O horário de aplicação é altamente impactante, nós conversávamos agora há pouco. Nós abrimos, para quem esteve presente aqui, nós passamos um resultado do ano passado, desse mesmo ensaio igualzinho, nós passamos os resultados de produtividade. Esse resultado estava em forma de percentual de incremento em cima da testemunha, Nós temos incrementos
de 40 incrementos de 20% em cima da testemunha, somente variando horário de aplicação cruzado com o tamanho de gota, cruzado com o tamanho de calda, ou seja, somente variando como aplicar, como fazer essa aplicação. E se falar em 40 para 20%, vamos pegar uma soja de 60 sacos por hectare, né? Nós estamos falando em 12 sacos a mais e em 24 sacos a mais. Então, estamos falando de uma amplitude de 12 sacos de diferença, somente variando o como eu fiz essa aplicação. 12 sacas de soja, né? Então, isso é altamente impactante. Isso pode definir em muitas regiões do estado do Rio Grande do Sul o arrendamento, o custo de oportunidade da área, né? Felipe, tu tem rodado não só o Rio Grande do Sul, né, mas também outros estados. Essa nossa diferença de clima também tem que ser levada em consideração quando tu está falando de Rio Grande do Sul, quando tu está falando de Mato Grosso? Com certeza, com certeza. A questão climática muda bastante, mas mesmo assim a gente consegue fazer muitas correlações, né? O que eu busco fazer, por exemplo, eu vou fazer um trabalho no Mato Grosso, a gente busca dados climáticos de lá para tentar achar, eu tenho uma referência de uma aplicação às 8 da manhã. Às 8 da manhã aqui, quem sabe sejam às 9h30 lá. Né? Não só no fuso horário, que também é diferente, não no fuso horário, que é diferente também, mas não é nessa linha, mas às 9 da manhã a condição de evaporação da gota, a condição da planta, quem sabe às 8 seja aproximadamente às 9h30 lá. Né? Não exatamente, mas a gente consegue fazer algumas correlações interessantes. Agora cada região é uma região e muda bastante, principalmente no que tange ao horário da aplicação, que vai definir a estratégia operacional do produtor. Né? Como vai se comportar a condição climática dentro do dia, define toda a estratégia operacional da fazenda. Se ele consegue trabalhar com volume de calda mais baixo, se ele precisa elevar o volume de calda. Né? Uma redução de volume de calda pode significar 30%, 40% a mais de rendimento. Né? Pode significar eu deixar de precisar ter 4 pulverizadores e ter 3. Né? E isso está diretamente ligado com a condição climática da região. Então, nós temos cada vez mais batido em cima do ponto que a tecnologia de aplicação ela não é um ajuste fino, ou não é mais um ajuste fino. Né? Ela passa a ser um ponto importantíssimo, porque ela está definindo a eficiência de todo aquele produto fitossanitário que está indo para a área, definindo também o nível de segurança dessa aplicação. Né? Cada vez mais a preocupação com o meio ambiente está aumentando, ela aumenta também por parte do produtor, isso para nós está muito nítido. Né? O produtor não quer mais fazer de qualquer jeito, ele quer saber o que ele faz com aquele resíduo, ele não quer mais jogar em qualquer lugar, ele não quer mais fazer, ele quer saber o telefone da empresa que vem recolher se ele tiver um problema no tanque. Então esse aspecto está mudando muito, né? E que bom. O produtor está buscando esse conhecimento? Tá, não só no que vai vir para o bolso dele, mas também na questão ambiental, né? Que está relacionada à tecnologia de aplicação. Isso para nós está muito claro. Né? E a repórter Kylie Rodrigues conversou com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Marta Silva, sobre as formas de inserção do estilosante Isbela. Ele pode ser introduzido tanto de forma convencional como no plantio direto. Acompanhe as informações no quadro Tecnologia e Produção. Na forma convencional, o estilosante Isbela é plantado junto com uma gramínea. No processo, é necessário diminuir a quantidade da gramínea escolhida. A pesquisadora explica o motivo. No caso, quando plantar junto com a gramínea, você diminuir a quantidade de semente da gramínea para dar chance para a leguminosa. No sistema convencional, a gente indica 3 quilos de sementes, né, para esse tipo de plantio. Outra forma que os produtores poderão utilizar o estilosante Isbela é no plantio direto, situação recomendada para áreas degradadas. Essa leguminosa, a gente recomenda a consorciação dela com as braquiárias, que são gramíneas de porte baixo, e também o andropógon, tá? Porque, como vocês sabem, a leguminosa ela tem um crescimento lento, né? Então, se você for colocar uma gramínea de crescimento muito rápido, como um pânico, essa consorciação não vai funcionar. Então, a gente recomenda usar em passagem de braquiária, né? E quando você for fazer essa introdução com plantio direto, nós recomendamos você fazer a supressão dessa gramínea através da aplicação de glifosato antes, porque daí você diminui a quantidade de gramínea na pastagem, né? E dá chance para a leguminosa ter um crescimento bom.